Galera, tá no desespero aqui. Parece Black Friday. E lá na frente, ó, Moisés tá na liderança com o cajadão. Você tá vendo isso, mano? O marzão aí e a galera toda esperando o vovô do cajado fazer acontecer. Rapaz, ele levantou o cajado e o mar abriu mesmo. Isso aqui é nível cinema, cê é louco. Tamo andando no meio do mar, velho. Isso aqui é melhor que passeio de lancha. Olá pessoal, meu nome é Aldemar Moreira, sou formado em letras, sou filósofo e vou falar um pouco aqui sobre mitologia, sobre filosofia, literatura, etc. O assunto que eu escolhi para falar é sobre o mito ou a mitologia da narrativa do Êxodo de Moisés, onde o personagem abre o Mar Vermelho, né? Então, eu vou fazer uma espécie de análise não convencional. E se dissesse que a narrativa do livro de Êxodo sobre a travessia do Mar Vermelho não é propriamente sobre águas, nem sobre inundação, nem sobre qualquer coisa relacionada à enchente ou coisa do tipo. Não tem nada a ver, pois o escritor, ele é um poeta. Ele escreveu tanto a narrativa em forma de poesia quanto de prosa. Ele escreveu a narrativa em prosa e em poesia. Então, o que vemos para além da poesia, na realidade, é uma espécie de luta entre dois exércitos. O exército israelita e o exército egípcio. O que temos, na realidade, é a narrativa de um triunfo sobre o outro povo, onde temos mortes, temos também vitórias. Não tem nada a ver com água, com enchente. Na realidade, se trata de uma narrativa, diria, quase mitológica. Por quê? Porque existem elementos, diria, poéticos e tipológicos que enfatizam como se fosse uma luta épica e cósmica do triunfo da nação de Israel. A narrativa do livro de Êxodo, onde temos o personagem central, que é Moisés. O próprio nascimento de Moisés é algo lendário, isto é, mitológico. Temos paralelos em outras, diria, correntes mitológicas, por exemplo, como a acadiana, onde vemos Sargão, o Grande, nascer e ser lançado no rio com juncos. Sargão, o Grande, é lançado, assim como o próprio Moisés, lançado nas águas com juncos, uma espécie de pântano. Da mesma forma, temos na mitologia egípcia Horus ser tomado como uma criança e ser lançado no rio com juncos. Todas essas histórias têm uma origem comum. Alguns autores dizem que o próprio mito de Horus tem influência asiática, isto é, são povos que vieram, diria, da Mesopotâmia para o Egito e levaram essa cultura. O nascimento de Moisés é bastante curioso e não devemos encarar essa narrativa como literal, né? Moisés, o nascimento dele é a tipologia do ungido, do Messias. Por quê? Porque justamente quando ele é posto nas águas, no rio de águas, com juncos, temos aqui justamente paralelo com outras visões, inclusive as visões indo-europeias. Por exemplo, no mito indo-ariano de Apanapá, que é a criança emergido a partir das águas. Apanapá significa criança das águas, ou nascido a partir das águas. A criança tem um duplo nascimento. Primeiramente, ela nasce a partir de um homem e de uma mulher, naturalmente.
esse nascimento ele é humano. Posteriormente temos outro nascimento onde a criança é lançada nas águas, e esse nascimento é divino. Vemos, por exemplo, a cena do filme 300, onde o personagem do Rodrigo Santoro, ele só se torna Deus a partir do momento que ele é lançado nas águas. E quando ele sai das águas, justamente ele sai como um Deus, né? Toda a simbologia das águas, como é dito em várias partes da Torá, em certos livros, é dito que as águas são pessoas, povos, nações. É como se o poeta não estivesse dizendo que as águas são águas, mas sim povos, pessoas, nações. O ungido, ou Deus ungido, ou a criança divina, é justamente aquela criança que nasce a partir da multidão, né? Que é uma espécie de justificação para tal homem ser Deus, né? E essa justificação vem justamente a partir do momento que a criança é banhada nas águas, né? Lembrando que águas são pessoas, homens, e que justamente aqui temos um símbolo daquela pessoa, né? Que, vamos dizer assim, atrai multidões, né? Que mobiliza multidões, aquele ser humano que tem um poder sobre-humano, que tem um poder sobrenatural, diria sobrenatural entre aspas, né? Sobre os homens. Esse é o Deus. O junco que aparece na narrativa do nascimento do próprio Moisés, que aparece também em outras narrativas, como a narrativa do nascimento de Horus, né? E também de Sargão o Grande. No Egito Antigo temos o junco, que é uma espécie de haste vegetal, né? Ele é um símbolo. Ele é um símbolo que significa rei. No Egito Antigo, ele se refere ao rei do Alto Egito. De outro lado, o junco aparece na Mesopotâmia como um símbolo de verdadeiro, também vinculado à nobreza, né? Por exemplo, temos o nome do Sargão o Grande, né? Que significa rei verdadeiro, né? Sarru-u-Kim, onde a palavra Gi ou Kim é na realidade a palavra verdadeiro, né? Que é simbolizado por um junco. Então chegamos numa parte essencial para descrever o que aconteceu na lenda da abertura do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, como é bastante conhecido, né? Na realidade é uma tradução a partir de uma palavra hebraica chamada Yansuf, que literalmente significa o mar de juncos, sendo que essa palavra ela não é objetivamente direcionada tendo um sentido geográfico da coisa, como muitos interpretam. Sim, de fato, a palavra mar de juncos ou mar vermelho aparece na Torá em outros livros, tendo um sentido de geografia, né? Enfatizando um local geográfico. Mas aqui, no contexto da narrativa de Moisés, da travessia do mar, essa palavra não tem um sentido, diria, geográfico objetivo, mas sim tem um sentido poético. O sentido poético dessa palavra pode ser visto em outros momentos da Torá. Por exemplo, no mito de Jonas. No mito de Jonas e do grande peixe, isto é, Dag Gadol, temos as mesmas palavras usadas na narrativa do Êxodo, da abertura do Mar Vermelho, como, por exemplo,
junco, terra seca, águas, mar, o grande mar. E essas palavras são usadas no sentido poético e não literal. É usada no sentido metafórico da coisa, sendo que na narrativa do Êxodo, da travessia do Mar Vermelho, essas palavras são justamente utilizadas de forma poética também. O junco, ou mar de juncos aqui, significa, por exemplo, o exército israelita. É verdade que não se deve interpretar o significado, o sentido das palavras de forma arbitrária e sem um vínculo com algum critério. Por exemplo, eu não poderia interpretar o significado de forma qualquer. Tem que ter um critério. Existem sinais na narrativa que dizem que não se trata de algo geográfico, isto é, o sentido da palavra mar de juncos não é algo geográfico, mas sim tem um contexto. A própria narrativa indica um contexto, onde ela indica sinais, põe sinais para se tomar o sentido dessa palavra. Por exemplo, o primeiro sinal é quando se diz que Javé, ao lançar gafanhotos sobre o Egito, da mesma forma que ele tirou os gafanhotos, com uma espécie de vendaval, vento oriental, ele lançou tais gafanhotos para o Mar Vermelho, isto é, para o Mar de Juncos. Aqui temos uma pista, porque geralmente quando é usado os gafanhotos, tem um sentido de saque, de hordas, de soldados, de exército, porque os gafanhotos são soldados, só que o poeta ele usa a poesia para descrever uma narrativa. O poeta se utiliza da imagem dos gafanhotos que destroem o Egito para descrever hordas de exércitos inimigos do Egito, que são lançados sobre o Egito e que destroem. Essa metáfora aparece em vários momentos da Torá e são tomados como hordas de soldados, de exércitos que destroem plantações e saqueiam cidades. Outro momento que indica que o significado de Mar de Juncos está no contexto de guerra, que é sobre guerra, é quando o autor diz que quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles saíram armados, isto é, aqui a palavra armado significa armado para a guerra, para o combate. É mais um sinal que indica o sentido da palavra, Mar de Juncos. Mais um sinal que indica que se trata, na realidade, de um contexto de guerra, onde o autor diz que existem dois, o acampamento israelita e do outro lado temos o acampamento egípcio, que esse momento é uma espécie de momento de preparação, onde haverá posteriormente uma espécie de batalha épica. E esse é um dos sinais que indicam que o termo Yansuf significa exército. Para nós entendermos a parte central da narrativa, que é a abertura do Mar de Juncos, devemos entender primeiramente o que significa a soberania presente na narrativa. Povos, indo-europeus e também povos semitas foram responsáveis pela domesticação do animal. Por exemplo, cavalos, gados. Esses povos criaram uma espécie de subsistência, de economia, a partir da criação de cavalos, por exemplo. A criação de cavalos foi parte essencial para a constituição dessas cidades.
A criação da tecnologia da propriedade privada forneceu eles a ter um domínio maior sobre outros povos, e que o cajado é um símbolo do pastor, do soberano, símbolo do poder. Aparece como em forma de cajado, onde o soberano ele tem um poder sobre o exército, sobre as pessoas, sendo que antes a dominação era dos rebanhos, só que quando as sociedades se desenvolveram, a dominação, isto é, os rebanhos se tornaram seres humanos. Por isso que o pastor, ele é uma espécie de, não propriamente pastor de animais, mas sim pastor de homens. É uma espécie de prefeito da cidade, de autoridade. Na narrativa, quando Javé aconselha Moisés a estender o cajado, que é um símbolo da soberania, da autoridade, do Sahu, ele justamente está exercendo o poder da autoridade, sendo que ao estender a mão sobre o mar aqui significa povos, pessoas, no caso específico, o exército israelita. Justamente quando ele faz essa ação, de onde vem o vento oriental, né, que é a voz de Moisés, impõe o seu poder na forma da oração, né, da oratória. O vento oriental age sobre a multidão. Justamente como o exército obedece à autoridade, temos a abertura do mar de juncos. Essa abertura justamente se faz enquanto corredores, né? No meio temos a terra enxuta e dos lados temos justamente os filamentos, as fileiras militares. No momento de perseguição dos egípcios sobre os filhos de Israel, os filhos de Israel estão entre o mar e os egípcios. Justamente para eles passar pelo mar tem que haver uma abertura, né? E é como se o momento predominante da narrativa fosse justamente esse momento da abertura, onde os próprios egípcios atingem o meio do mar. Temos dois exércitos em confronto aqui, sendo que o avanço egípcio é justamente enfatizado como eles tendo chegado até o meio do mar. Só que a potência ou a força do exército israelita é maior. O autor próprio diz que Javé é um homem da guerra, isto é, o próprio Deus, ele é confundido com os próprios guerreiros em batalha, é a força. Por isso que não é propriamente um milagre que temos aqui, mas sim uma espécie de força militar a partir da guerra. E essa força, esse feito de Javé, né, que é o feito da guerra, justamente é ocultado pela poesia, né? Por isso que não é propriamente um milagre que temos aqui, mas sim uma espécie de força militar a partir da guerra. E essa força, esse feito de Javé, né, que é o feito da guerra, justamente é ocultado pela poesia, né? Na narrativa fantástica de Jonas, temos um paralelo à batalha que está ocorrendo na narrativa do Êxodo. Vemos o personagem Jonas sendo engolido pelo grande peixe. Quando ele é engolido, o peixe é tomado como a grande terra, né? Quando o personagem está envolto do peixe, as águas rodeiam o personagem. As águas são simbolizadas aqui como
um campo de batalha. Jonas, ele falando com ele mesmo, né, diz que ele se sente envolto de juncos. No acadiano, a palavra junco, né, o símbolo junco significa também flecha. Dá a entender que quando Jonas está envolto das águas, é como se o personagem aí estivesse morrendo ou mesmo estivesse morto, né? É como se as águas na narrativa de Jonas fossem o caos, o campo de batalha, a morte, sendo que o personagem Jonas é tragado pela terra. O próprio narrador diz a palavra Sheol, né, que é muito traduzida por inferno, né? O personagem é tragado pelo inferno, pela morte. Aqui o poeta está enfatizando um momento de morte do personagem por meio de uma espécie de inundação, por meio de elementos aquáticos como o junco e também como o próprio peixe, né? E da mesma forma que é usado a palavra terra seca, né, aqui na narrativa de Jonas, é também usado lá na narrativa do Gênesis, onde Elohim criou os céus e a terra, né, e também criou a terra seca, né? É a mesma palavra. Já descobrimos que a narrativa é, na realidade, um campo de batalha, né, da travessia do Mar Vermelho. É um campo de batalha que está ocorrendo. Temos também um trocadilho da mitologia egípcia aqui, porque a palavra Mar de Juncos é um trocadilho para o campo de juncos da mitologia egípcia. O que é o campo de juncos na mitologia egípcia? O campo de juncos era uma espécie de paraíso, onde as pessoas deveriam atravessar as águas da morte e alcançar esse paraíso, esse campo de juncos, sendo que na narrativa de Êxodo é justamente os egípcios que estão sucumbindo nas águas da morte, isto é, eles estão sucumbindo no campo de batalha, eles estão sendo aniquilados, sendo que são os filhos de Israel que atravessam esse mar, não os egípcios. Então, existe um povo que triunfa na narrativa e o outro povo ou exército é sucumbido nas profundezas do abismo, nas profundezas de Teron. E justamente a narrativa quer enfatizar isso. Quando Moisés abre o Mar de Juncos, ou o Mar Vermelho, né, o autor faz questão de enfatizar o mar aberto como se estivesse congelado, né? Como se as paredes do mar estivessem congeladas, sendo que se trata, na realidade, de muralhas de exércitos, de fileiras, de filas agrupadas de exército. Justamente a metáfora aqui faz seu papel, a poesia faz seu papel ao descrever um campo de batalha e triunfo do povo israelita. O poeta, que é o autor da narrativa, né, que está descrevendo a narrativa, ele faz questão de enfatizar que o povo israelita, ou os filhos de Israel, atravessam a água ou as águas como se estivessem nascendo. O triunfo desse povo é ao mesmo tempo o nascimento, né, desse povo, enquanto povo, diria, guerreiro hegemônico, que se faz povo dominante a partir da guerra. Percebam que é todo um enfeite, né, para uma narrativa épica, onde não tem nada a ver com águas, com rios, com mares, não, com abismo, não. Se trata, na realidade, de um contexto de guerra, né? O próprio Javé é tomado como um homem da guerra.